Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal Conexões Íntimas e hoje o episódio Papo Cueca tá muito bom, porque nós vamos falar exatamente de sua intimidade, de cuidados básicos que você tem que ter com o seu rapazinho lá embaixo. Mas antes de começar esse Papo Cueca, curta o meu canal, se inscreva, compartilhe para a gente ter mais conteúdos ao longo das semanas. Antes de começar, quero me apresentar, sou biomédica esteta, fisioterapeuta pélvica, trabalho com terapia ambulatorial, tratando dos meus pacientes, seja ele na estética íntima, como também na parte emocional. Então vamos começar aqui agora a falar um pouquinho do episódio de hoje. O episódio de hoje fala muito basicamente de todos os cuidados que às vezes você não tenha e que é muito importante. E essas perguntas que eu recebo diariamente, eu venho compartilhar com vocês aqui porque eu acho de mera importância conhecimento dentro dessa área. Vamos à primeira pergunta de hoje, que é sobre cuidados básicos que o homem tem que ter. Mas a higiene é uma das principais situações de vários problemas que podem causar. Então, falando dos cuidados, né? Os homens, eles esquecem basicamente que lavar o pênis é muito importante. Secar o pênis também é. Cuidar da pele do prepúcio, né, puxando para limpeza, é muito importante. Então, siga essas recomendações, porque a gente está falando de um assunto muito sério, né? Quando a gente fala de higiene, a gente fala de incidências. Hoje o Brasil, ele é um dos países que tem mais incidência de câncer de pênis, e isso por conta da higiene. Não somente o câncer de pênis. Temos também disfunção erétil, doenças de Peyronie, tudo relacionada à higiene. E outra que é IST, infecção sexualmente transmissível. Isso tudo por conta da higiene. E a higiene é simples, gente. É lavar o pênis, é secar bem seco, é puxar a pele do prepúcio para limpar. E se tiver alguma secreção, procurar o médico urologista para saber que tipo de secreção é essa. Então é simples. Outra dica muito importante é na hora da relação sexual. Você teve a relação sexual com a sua parceria, a maioria dos homens, eles vão dormir. Eles não vão lavar o pênis, né? Porque isso não é uma prática comum. E é importante que lave o pênis pós-relação sexual. Isso também é uma higienização. O pH da mulher, da vagina da mulher, é diferente do pH peniano. Então é importante que se tenha e que se faça essa higienização também pós-relação sexual. Então são cuidados básicos. A gente está falando da higienização que o homem tem que ter. Vamos à segunda pergunta, que é muito boa. O que é a doença de Peyronie? E quando essa curvatura deixa de ser normal? A doença de Peyronie, gente, são microtraumas que são acometidos durante a relação sexual. O tecido, ele começa a ficar cheio de fibrose. E essas fibroses, relativamente, começam a ter uma curvatura, né? E dessa curvatura o paciente começa a sentir dor, tanto na ereção quanto também na relação sexual. Quando o paciente começa a ter essas curvaturas, que são lesões que são causadas por conta de relação sexual, ele tem que procurar um médico urologista, porque existe tratamento e também existe a cirurgia. Então, a cirurgia, quando ela é prescrita, ela é acompanhada pelo médico. Mas tem tratamentos de medicações que também ajudam muito a melhorar essa curvatura. Vamos para a terceira pergunta. A região íntima envelhece? O que muda? A região íntima envelhece como todo o nosso corpo envelhece. Imagina se a nossa pele envelhece, a gente perde colágeno, a gente fica flácido, a parte íntima também. Na parte íntima, principalmente nos homens, o pênis começa a retrair mais, encolher mais. A gente tem um encurtamento do pênis. Isso é uma característica do envelhecimento. Também tem frouxidão, excesso de pele, manchas no pênis. O paciente perde muito a questão da força da ereção. A ejaculação diminui, o sêmen ejaculatório diminui. Então, tudo isso é condicionado ao envelhecimento da parte íntima. E o paciente começa a ver isso pós 40 anos. E é claro que com a estética íntima a gente consegue melhorar essa área íntima do homem com protocolos de bioestimuladores de colágeno, de ácido hialurônico, do botox para melhorar o influxo sanguíneo. Então tudo isso a gente consegue trabalhar nessa região.
mas é preciso buscar o profissional adequado para fazer esse tratamento. Vamos a outra pergunta aqui. Por que o pênis parece menor quando está frio e depois também de um exercício físico, depois que sai do mar? Isso é devido à resposta fisiológica do corpo, gente. Para conservar o quê? O calor. Então, ele envolve essa redução sanguínea nas extremidades e ele faz uma vasoconstrição. Faz com que o pênis se encolhe. Para o quê? Para se proteger do frio. Então, muitas das vezes, ele vai fazer esse trabalho de proteção, ele vai encolher mais, mas também tem pacientes, tem homens, que na hora que está num momento de estresse, de ansiedade, de adrenalina muito alta, ele também vai ser recolhido. Esse pênis também tem um recolhimento para proteção. Então, isso é uma condição de proteção do homem. Então, isso é super normal, tá? E não é você só que acontece, mas todos os homens acontecem isso, principalmente quando está na academia, quando está numa água fria ou quando está no momento de estresse, no momento de ansiedade, de uma adrenalina muito alta. Então, isso é uma condição de proteção. Bom, espero que vocês tenham gostado desse Papo Cueca. Ele foi curtinho, mas eu tenho certeza que a gente está falando um pouquinho de assuntos importantes toda semana. E é bom acompanhar porque a gente traz aqui exatamente o que? Esclarecimentos para você que não sabe, para você que não entende, para você conhecer um pouquinho mais essa parte íntima sua, tão preciosa. Espero vocês no próximo episódio Papo Cueca. Não deixe de compartilhar esse vídeo que tem muita relevância. Não deixe de curtir meu canal. Sigam-me nas redes sociais e deixem aqui seus comentários. Até breve.